O Opinião de hoje vai falar com César Couto, ele é presidente do Instituto Mercosul, ligado à Associação Comercial e Empresarial de Maringá. E o Instituto Mercosul começou como uma forma de assessoria, vamos dizer assim, para o comércio exterior. Inclusive é a única associação comercial e empresarial que tem um núcleo voltado para o comércio exterior. E hoje o Instituto Mercosul tem uma série de cursos com várias finalidades também ligados ao comércio exterior. Eu vou falar um pouquinho com o César sobre esses temas. César, bem-vindo à Opinião. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o trabalho. César, quando você falou do Instituto Mercosul, eu estava conversando um pouquinho antes da nossa entrevista, o Instituto ele é uma tentativa de você fomentar o comércio exterior, fomentar não só a exportação como a importação. E a gente tem, numa economia como a nossa em Maringá, uma presença muito grande de empresas que têm vínculos com o mercado internacional. É a necessidade de você profissionalizar o setor, ou seja, o Instituto Mercosul hoje ele é o resultado muito mais dessa economia mundial que está mais próxima do que a gente imagina. O Instituto Mercosul ele foi criado, como você disse, para fazer esse fomento. Aqui na nossa região nós temos muitas commodities. Basicamente as empresas da região que fazem o comércio exterior de Maringá ser grande como nós tivemos recentemente um superávit absurdo, muito maior, no Paraná, só perdemos para Paranaguá, isso é diretamente ligado às commodities. Soja e frango, principalmente soja. A soja, milho, açúcar, álcool e aí vem o frango. Olha só, então soja, milho, açúcar, álcool e frango. E aí vem o frango. Então, o Instituto Mercosul ele ajuda não tanto esse setor, porque esse setor ele já está profissionalizado, bastante profissionalizado. A gente trabalha bastante no fomento dos outros setores. Então, os cursos são genéricos, como exportar da China, como fórum de negócio internacional, para mostrar a outros países. Vez ou outra, nós trazemos empresas para apresentar os seus trabalhos, para daí que o pessoal do comércio exterior da nossa região tenha contato com essas empresas e saibam maneiras ou de como pode fazer esse trabalho. Qual o perfil das empresas, César? Você falou que existem aí os grandes exportadores do agronegócio, nós falamos do álcool, do soja, do frango, mas quem são as empresas que hoje estão vinculadas ao Instituto Mercosul? Qual é o perfil desse empresário que também tem relação com o comércio internacional e que não se inclui nessas commodities que você tocou? O Instituto Mercosul ele não tem necessariamente um vínculo com os clientes. Hoje nós prestamos basicamente dois serviços, que é os cursos e que são os certificados de origem. Certificado de origem, quando a pessoa vai exportar, ela precisa garantir que o produto é nacional. E vocês veem esse certificado? E nós fazemos essa certificação lá no Instituto. Então, na verdade, é um serviço que é obrigatório que isso aconteça e o Instituto Mercosul presta esse serviço também. Então, não existe um vínculo de ligação assim direta. Nos cursos, nós temos a preferência, vamos dizer assim, existe um desconto dado aos associados assim. E aí, como eu disse, temos de tudo. O mais forte que nós temos aqui em Maringá, que participa diretamente do Instituto, são a questão de frangos. Isso sem dúvida alguma. Vocês trabalham com esse tipo de trabalhamos. mercado. Mas também temos exportadores de mel, de máquinas, de pequenas máquinas. Então, chineses são ainda, a China é o grande cliente ou não? Ainda é. De Maringá, eles são os maiores importadores, principalmente da soja, e são os maiores nós vendemos mais e nós compramos mais dos chineses. Por quê? Os produtos que são mais comprados aqui para uma região de Maringá, como são commodities, são os fertilizantes para o campo, para o agronegócio. Então o fertilizante também passa pela importação da China? Sem dúvida. E o tecido, a indústria têxtil, por exemplo, ela ingressa nesse trabalho que vocês fazem? Em algum momento a indústria têxtil está presente nisso? Ela está. Hoje, na região aqui de Maringá, nós no Instituto Mercosul não temos tantos certificados de origem, nem da exportação. Aí no caso da importação, aí mais para a questão de cursos, mas não temos essa participação dentro do Instituto da questão do têxtil. Porém, Maringá está cada vez fortalecendo mais, aí com algumas, principalmente com o PIEX, que é uma agência que o governo criou para fomentar isso. Aí não tem ligação direta com o Instituto Mercosul, mas é uma agência que o governo criou e que estão fazendo um trabalho muito grande aqui na região para fomentar o comércio exterior. E eles começaram pela Sindivest. O que precisa saber para se fazer o comércio exterior? Quando você fala de fazer cursos, né? Tem que se fazer cursos. Aí você fala, poxa, eu tenho que saber lidar com o exportador e com o importador. Tem essa certificação dos produtos. Qual é o grande mote, qual é o grande segredo desse mercado? O que se precisa saber para lidar com ele?
Olha, na minha indústria, eu tenho muita dificuldade nessa questão de exportar e importar, mais até de exportar. Mas o processo burocrático que é difícil é... No Brasil, sim. Principalmente no Brasil, sim. Claro que existem regulamentações que, por exemplo, na questão de alimentos, toda vez que você for fazer uma exportação de alimentos, o teu alimento tem que estar registrado no Ministério da Saúde do outro país. Senão não tem como você vender um alimento... Esse é um procedimento demorado ou não? De alimentos, sim. De alimentos chega a levar de 6 meses a 1 ano. Para você poder ter o certificado, ter a autorização para poder vender o produto? Isso, para você fazer todo um processo de registro, aprovação no país e tudo mais. Teria como você fazer o registro, mandar o produto para lá, eles fazerem uma averiguação do seu produto para depois autorizar a entrada? Isso, exatamente. Alguns países, sem dúvida, têm uma facilidade. Se for pensar nos Estados Unidos, não existe esse registro. Você é registrado no FDA, porém você não precisa necessariamente que eles aprovem. Eles acreditam no que você está dizendo e caso você diga diferente disso, você vai arcar com as consequências. Então, quais os países hoje no mercado que vocês trabalham é um país mais exigente e ao mesmo tempo mais fácil? Como é que você analisaria essa relação? Onde está a maior facilidade com a exportação e onde estariam as maiores dificuldades para se poder lidar com essa exportação, para poder qualificar quem trabalha nesse mercado? Olha, de uma maneira geral, a exportação, a gente esbarra muito na cultura. Então, você tem que encontrar o produto para o país. Então, não vou dizer assim, não existe... Se você estiver perguntando mais em questões burocráticas, aí nós vamos ter eu vou poder citar alguns, como o caso da Argentina, que tem uma burocracia atualmente de não importar. O que não era para ser. Que não era para ser, tá? Estamos falando de Mercosul. Exatamente. E outros países, como os Estados Unidos, que tem uma facilidade muito grande para tanto receber, só que daí é um mercado altamente competitivo. Se você não tiver essa competitividade lá interna, acaba que você não atua lá dentro. E por isso a grande dificuldade. Agora, em termos culturais, os cursos a gente direciona muitas vezes para o cultural e, na grande maioria das vezes, para o processo de exportação em si, saindo daqui do Brasil. Porque é uma dificuldade que não só o empresariado tem, mas como o trâmite é muito longo e aí você envolve muitas pessoas para poder acontecer essa exportação. Por exemplo, nesse fórum de negócios internacionais que tivemos recentemente agora no Parque de Exposições, na Expo Ingá, tivemos falando lá uma agência da Suíça. E ela demonstrou como é simples vender para a Suíça. A diferença para você conseguir vender lá, tem que ser produtos tecnológicos, tem que ser altamente de qualidade. Não é simplesmente eu quero vender para lá. É um consumidor muito exigente. E aí nós tivemos também falando sobre o Paraguai, mostrando assim que eles estão abertos para receber, que os brasileiros... Não só produtos, como empresa, que é um país com os índices do Paraguai estão muito superiores, inclusive ao do Brasil, educacionais, de crescimento, inclusive. Crescimento, então, estão todos altos. Porém, como foi falado lá, existe um preconceito muito grande, principalmente do paranaense, que nós temos aqui Guaíra e Foz do Iguaçu muito próximo, que sempre olharam para o Paraguai como sendo um país... Uma extensão do Brasil. Não, e um país onde você só compra produtos e traz para cá e não serve mais para nada. Esse preconceito, isso é um dado interessante. A gente tem um olhar sobre o mercado mundial distorcido. A gente trabalha muito com o mercado e com os produtos, tendo aquela visão de que determinados países não são confiáveis, outros países são. Bom, se nós falamos algumas coisas, observações até preconceituosas em relação ao Paraguai, tem esse preconceito sobre o Brasil, quer dizer, também tem o outro lado. As pessoas olham para o Brasil e falam, para o Brasil você tem que ter um pouco mais de segurança para certas coisas. Estava vendo, inclusive, uma reportagem de que os belgas estão informando a população belga para quando vir para o Brasil para a Copa, leva um dinheirinho para colocar no bolso que você pode ser assaltado. Quer dizer, isso é uma ideia ruim do país. Recentemente, a FIFA e os consulados estão lançando muito dessas ideias, né, para tomar cuidado com o Brasil. Exato. Existe, sem dúvida alguma. E principalmente, eu vou dizer que a culpa está nos brasileiros, porque o brasileiro que não está vendendo a qualidade que ele tem. Hoje no Brasil a gente vê que o que mantém a balança comercial são as commodities. Nós não estamos nos preparando para o futuro com tecnologia, com produtos, por exemplo, do agronegócio, processando esse produto e vendendo.
nós estamos vendendo a matéria-prima e recomprando dos países. Então, enquanto o Brasil fizer isso, o que nós mostramos para fora sempre é samba, é futebol, é praia, e aí nós não estamos agregando tanto valor. A brasilidade você está mostrando, uma cultura, porém não é só isso. O brasileiro que vai fazer comércio lá fora, porque é claro que você tem que visitar o país onde você vai fazer negócios muitas vezes. E aí eles são recebidos com um pé atrás, vamos dizer assim? Olha, nos últimos 2 anos eu fui recebido muito bem quando eu viajei. A turismo, não estou falando a negócio. A turismo. Por quê? Porque nesses últimos 2 anos, enquanto o mundo estava em crise, o Brasil estava, vamos dizer, melhor que os outros. Eu não vou dizer que estava num crescimento absurdo, como a gente não viu nos números, mas o brasileiro era o único que você via efetivamente gastando dinheiro lá fora. Inclusive um dos que mais gastam. Porque o norte-americano e o europeu não estava gastando dinheiro. Você chegava lá, tanto que hoje em Nova York, hoje em dia, em Nova York existem vendedores nas lojas brasileiros contratados para receber brasileiros. Para você ver como o brasileiro, nesse sentido, ele tem dinheiro. A Copa do Mundo, Sandra, ela vai trazer algum benefício? Quando você pensa dentro do Instituto Mercosul, você observa que a Copa do Mundo aumentou o número de procura por qualificação, para o comércio exterior, ou não? A Copa do Mundo não alterou em nada o desejo de fazer negócios com o mundo lá fora e o mundo com a gente? Falando de Maringá, eu não vejo diferença. Agora, se você falar assim, em Brasil, ele está sendo exposto. A Copa do Mundo, como vai ser também a Olimpíada, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo de mostrar o nosso país. Se nós mostrarmos que nós só temos futebol, praia e samba, aí nós estamos desperdiçando a oportunidade de vender muitos produtos. Muitas agências, como no caso a Apex, que é a Agência de Promoção do Comércio Exterior no Brasil, ela sim está realizando diversos eventos. Porém, isso nós estamos falando de São Paulo, Rio, não é a realidade, não é a realidade aqui de Maringá. Conversei com o César Couto, que é o presidente do Instituto Mercosul. Falamos um pouco sobre o comércio exterior, o instituto que qualifica hoje, trabalha muito com a qualificação com cursos para o comércio exterior e outras áreas de atuação. E a preocupação que você tem que ter em conhecer outra cultura para fazer o comércio exterior e também saber como apresentar bem o seu produto e, é claro, estar preparado para isso. César, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião. Eu que agradeço a oportunidade. Até o nosso próximo programa.